Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esta casa. Dando continuidade ao estudo do livro Fonte Viva, que é psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 43, que tem como título Linguagem. O conceito de linguagem refere-se ao sistema de comunicação utilizado para expressarmos pensamentos, ideias, sentimentos, intenções. E a palavra é o principal recurso que nós usamos na linguagem. Emmanuel começa esse texto com a citação de uma parte da carta de Paulo a Tito. Tito, ele foi um gentil, ele foi levado à fé cristã por Paulo e foi um líder da igreja primitiva e foi companheiro de Paulo na divulgação do evangelho. Então ele começa assim: linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 8. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga das nossas inquietações. O chamado de Emmanuel nesse texto é para que a gente trabalhe o nosso interior. Nós precisamos ter cuidado, autocontrole, responsabilidade e, além do cuidado, a gente precisa pensar de que forma nós nos expressamos. Tem uma frase de Jesus que ele fala: a boca fala do que o nosso coração está cheio. Precisamos ter consciência do que a gente está falando, do que a gente tem no nosso íntimo. No nosso dia a dia, no nosso relacionamento, no nosso cotidiano, a gente não está livre de encontrar pessoas que possam falar de forma agressiva. E é nesse momento que a gente é testado, que a gente tem que pensar de que forma a gente pode responder. Nisso, quando a gente faz essa resposta, a gente sempre tem que lembrar que um pouco dela vai o nosso ego, vai a nossa agressividade, vai o nosso orgulho. Então a gente tem que lembrar que a gente não tem direito de desequilibrar o nosso irmão. A gente até pode pensar, ele também não tem direito de nos ferir, mas a gente não está aqui para julgar o nosso irmão. A gente tem que lembrar que a gente está aqui para fazer a nossa parte. Dando continuidade, a exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida com os nossos erros dos outros, para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista, menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar, por nós mesmos, os raios dos nossos sentimentos e desejos descontrolados. Nada do que nós falamos, ele fica em vão. A gente sempre tem que lembrar da lei de causa e efeito. Então, sempre quando a gente nos exprimir, vai ficar pendente esse efeito da forma que a gente respondeu a essa agressividade. As pessoas que se expressam
Geralmente, elas colocam nessas expressões as suas insatisfações. Frequentemente, elas reclamam. E nisso, elas têm que lembrar que, de certa forma, a gente causa às pessoas que são mais próximas do nosso convívio desânimo, desesperança. Às vezes, ela faz isso com tanta frequência que ela nem tem noção de que ela faz isso dessa forma. Nesses momentos, a gente é chamado a exercer o nosso papel de cristão. Pensar no que a gente vai falar, de que forma a gente vai responder, pensar se a gente tem para aquele amigo, para aquele irmão, uma palavra positiva, uma ideia que seja boa, que seja edificante, que o melhor no momento, se a gente pensar que a gente não tem capacidade, é silenciar. Porque silenciando é melhor do que a gente fazer um comentário negativo. Emmanuel continua o texto assim: a palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próximo, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: a expressão, que é o conteúdo, a maneira, que é o tom, e a voz, que é o nosso tom emocional que colocamos naquela resposta. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Como Emmanuel já vem citando, a palavra tem o poder de construir ou destruir, inspirar as pessoas ou desanimá-las, de ferir ou curar. Temos que vencer a nós mesmos, aprender a nos controlarmos, a controlar os nossos ímpetos e ainda pensar que nós todos aqui somos espíritos em evolução. Nós estamos aqui em aprendizado. Cada um tem uma fase evolutiva, mas nós estamos aqui para aprender e temos muitas coisas ainda para ser trabalhadas. A escolha das palavras ela é fundamental para o impacto que causamos na outra pessoa, de que forma que ela vai entender, de que forma que ela vai nos avaliar. E pensar de que a gente tem responsabilidade do que a gente causa ao outro e do mundo que a gente tem ao nosso redor. Para fechamento, Paulo de Tarso fornece uma receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A doutrina espírita, ela é a doutrina da educação do ser. O convite que Emmanuel faz nesse texto para todos nós é que nós fiquemos atentos e reconhecendo que ainda somos falhos e que a gente possa, nesse momento, fazer a reforma íntima que tanto se fala. Por mais difícil que a gente ache que ela seja, mas a gente tem que partir do princípio: eu vou me melhorar. Um pouquinho a cada dia. Não é de repente. A gente vai se transformando à medida que a gente vai estudando a doutrina, à medida que a gente vai fazendo leituras educativas. Então, avaliando
os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, para que elas saiam de forma branda, com acolhimento e amor. Para complemento desse texto, eu trouxe uma passagem do livro Lindas Histórias de Chico Xavier. Ele fala de uma passagem interessante da vida do Chico, na época que ele estava com a vida turbulenta, tumultuada, trabalhando em excesso, atendendo as pessoas, e mesmo assim ele ainda passava por momentos de zombarias. Então ele tem um ensinamento numa das visões que ele teve da mãe dele, Maria João de Deus, e ela fala assim: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. A água da paz representa o cuidado na nossa maneira de ser na convivência com os outros. Não significa remover os obstáculos pessoais encontrados em nosso caminho, mas a forma responsável que a gente vai aprender, vai crescer, e a forma com que a gente vai enfrentar esses momentos. Muitas vezes, nos relacionamentos humanos, as pessoas numa discussão, elas ultrapassam os limites do bom senso. Elas perdem o ponto e faltam com respeito um ao outro, caindo na armadilha das provocações. Como eu já citei, nem todos estão na mesma escala de evolução e não ganhamos nada entrando em discussões inúteis. A água da paz se refere ao ensinamento sobre como lidar com a irritação, a inquietação, especialmente um momento de conflito e discussão. A água da paz é uma metáfora para a tolerância, a capacidade do silêncio. E é até engraçado, porque quando ele cita isso no livro, ele sai procurando aonde? Ele foi às farmácias, em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, mas ele não achou a água da paz. Então, numa outra visão que ele teve da mãe, ele fala: olha, eu não achei. Então ela responde: meu filho, você vai encontrar a água da paz dentro da sua própria casa. A água da paz é um remédio espiritual para a alma agitada, um lembrete de que a paciência e a tolerância são virtudes essenciais para manter a harmonia interior e exterior. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água, beba um pouco e guarde o resto na boca. Não jogue fora e não engula enquanto você tiver a tentação de discutir. Deixe a água banhando a sua língua. Essa é a água da paz. Então eu deixo aqui essa reflexão e também falando para vocês que façam a leitura do capítulo 43 para que vocês também tirem suas conclusões, as suas avaliações. Vamos agora fechando os nossos olhos, relaxando, acalmando os nossos corações, pedindo ao Pai misericordioso e agradecendo pela oportunidade do aprendizado de hoje. Que possamos voltar para os nossos lares fortalecidos, levando um pouco de tudo que aprendemos aos nossos familiares, aos nossos amigos. E para encerrar essa tarefa, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus.